Jair Messias Bolsonaro. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Jair Messias Bolsonaro era o líder da organização criminosa armada estabelecida com o escopo de se perpetrar no poder. Foi ele o principal articulador e maior beneficiário dos atos executórios voltados à tentativa de ruptura do Estado Democrático de Direito, tendo atuado para instrumentalizar a presidência da República a fim de disseminar narrativas falsas sobre o sistema eleitoral, num primeiro momento, e depois para cooptar o apoio das Forças Armadas a fim de promover um golpe de Estado. A Procuradoria-Geral da República aponta a atuação de Jair Bolsonaro no momento das manifestações antidemocráticas com o suporte moral e material do seu governo e seu entorno, culminando nos atos do 8 de janeiro de 2023, que são vistos, aliás, como desdobramento de uma estratégia sistemática de contestação à vitória eleitoral e incentivo à ruptura institucional. Antecipo não ser verdade, diferentemente se falou na defesa técnica do réu, que as hipóteses acusatórias têm um lastro fundamentalmente nas palavras do colaborador. Ao contrário, muitos dos fatos que envolvem a participação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro foram materializadas de forma pública em manifestações nas quais o esgarçamento das relações institucionais se apresentava como estratégia política populista, mas cujos contornos mais ilegítimos foram revelados por um universo robusto de provas documentais e testemunhais, dos quais a acusação é apenas um capítulo. Inclusive, diminuto, porque presente a tentativa por parte do colaborador de minimizar a posição de liderança do denunciado, tal como exposto aqui ao longo do meu voto. Não se cuida, assim, de proceder a qualquer decisão com assento apenas nas declarações do colaborador, provimento, inclusive, que encontra a vedação expressa no artigo 4º, parágrafo 6º, inciso 3 da Lei 12.850. Compreendo que a Procuradoria-Geral da República teve êxito em demonstrar que os discursos públicos do ex-presidente da República não representaram o exercício regular do direito de crítica, mas uma estratégia de corrosão progressiva da confiança pública nas instituições democráticas, como afirmado na peça ministerial. Na live de 11 de julho de 2021, Jair Bolsonaro formulou ataques ao sistema eleitoral, questionando-lhe a lisura e, igualmente, a conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal, ao que se seguiu a insinuação de que as Forças Armadas teriam um papel de garantidoras da ordem. Poucos dias depois, em 3 de agosto de 2021, durante entrevista no programa Pingo nos Is, da Rede Jovem Pan, o acusado afirmou falsamente que um hacker havia obtido um código-fonte das urnas eletrônicas, fato que teria sido acobertado pelo TSE. Afirmou reiteradas vezes que o ministro Luiz Roberto Barroso mentia que o TSE havia apagado os logs. Por ocasião das comemorações de 7 de setembro de 2021, novamente, Jair Bolsonaro voltou a ameaçar o Poder Judiciário e incitar manifestações contra o seu livre exercício, conforme já tive a oportunidade de mencionar ao longo do voto. Houve ainda uma escalada no tom das provocações. Na reunião ministerial de 5 de julho de 22, as falas do réu apresentaram uma versão sabidamente verídica sobre a vulnerabilidade do sistema eleitoral brasileiro. O ex-presidente também conclamou os ministros presentes a difundirem essas desinformações, utilizando a estrutura estatal para tanto. Mais do que isso, acusou ministros do Supremo Tribunal Federal de receberem milhões, sugerindo, de forma absolutamente falsa, corrupção no Tribunal Superior Eleitoral. Inquirido pelo ministro relator, inclusive, o acusado afirmou: não tem indício nenhum, senhor ministro, tanto que era uma reunião para não ser gravada, era um desabafo, uma retórica eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, eu teria falado a mesma coisa. Evidente, pois, que a intenção dolosa não se voltava às pessoas que ocasionalmente ocupavam suas legítimas funções constitucionalmente atribuídas. Ao avesso, o dolo direcionava o vilipêndio da imagem e da credibilidade do TSE como instituição. Foram sucessivos atos perpetrados pelo então presidente da República para obter apoio de braço estratégico das Forças Armadas para o logro do plano. Além desses fatos, o documento apreendido na posse de outros integrantes do grupo comprova a divisão e coordenação de ações voltadas para beneficiar o acusado e estabelecer a sua manutenção forçada no poder, por meio de decreto de exceção. Refiro-me aos documentos apreendidos em poder de Hélio Ferreira Lima, Operação Luneta, e na sede do Partido Liberal,
em que houve apreensão do documento Operação 142 e da minuta de discurso para a posse, entre aspas, após a assinatura do decreto de golpe. Há também prova da ciência e da aquiescência do ex-presidente da República acerca do plano Punhal Verde e Amarelo, a denotar sua atuação na coordenação dos atos da organização criminosa. A respeito, existem registros da impressão do documento, como já foi destacado pelo ministro relator e nos demais votos que me antecederam, da impressão do documento nas impressoras do Palácio do Planalto, do Alvorada, tanto no dia 9 de novembro de 2022, como no dia 6 de dezembro de 2022. Embora o acusado negue ciência do plano, há elementos probatórios em sentido contrário. O general Mário Fernandes, secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República, foi o responsável por editar e imprimir o arquivo, consoante provam os logs das impressoras do Palácio do Planalto. Ainda uma versão digital do plano foi localizada em dispositivo eletrônico do secretário. No dia 9 de novembro de 2022, logo após a impressão, Mário Fernandes se deslocou ao Palácio do Planalto para o Alvorado, tendo permanecido pouco mais de 1 hora no local. Não é crível que não tivesse encontrado com o então presidente da República e que não tivesse mencionado o plano. Mais do que isso, em 6 de dezembro de 2022, após serem impressas 3 cópias do referido plano, extrato de herbes que indicava a presença simultânea de Mauro Cid, Jair Messias Bolsonaro e Rafael Martins Oliveira na área do Palácio do Planalto. A presença do acusado no Palácio do Planalto é corroborada por mensagens obtidas no grupo de WhatsApp Acompanhamento. O plano e seu início de execução, descrito pelo eminente relator, está fartamente documentado. Os discursos se repetiram e se intensificaram também após a derrota eleitoral. Em 9 de dezembro de 2022, quando os manifestantes se acampavam à frente dos quartéis, sob a plástica da conveniência governamental, o então presidente da República fez um pronunciamento público no Palácio do Alvorada, com menção direta à atuação das Forças Armadas, atrelando-as à vontade de seus apoiadores e sugerindo a possibilidade de reversão do resultado eleitoral. Jair Messias Bolsonaro incitou publicamente a população a agir contra as instituições constituídas da República. Ao mencionar a necessidade de arriscar a própria vida após pugnar pela atuação popular, independentemente das Forças Armadas, mas com seu apoio, o acusado deu aval para que atos violentos fossem planejados e executados conforme o seu planejamento. A esse respeito, portanto, não procede a tese defensiva de que os elementos de violência ou grave ameaça não se configuraram, tampouco há que se cogitar da mera conspiração preparatória, como já tive a oportunidade de mencionar. A prova corrigida revela que a ameaça de recurso às Forças Armadas sempre esteve presente nos discursos inflamatórios. O resultado não tardou a vir. 3 dias depois, em 12 de dezembro de 2022, manifestantes colocaram fogo em ônibus e procuraram invadir o prédio da Polícia Federal em Brasília em virtude da prisão de um apoiador do ex-presidente da República em investigação que apurava a prática de atos antidemocráticos. As imagens foram, inclusive, exibidas aqui pelo eminente relator. Esse momento simboliza a externalização de atos violentos capazes de gerar convulsão social, a partir de uma série de ações voltadas para alimentar a tese de que todo o processo eleitoral, assim como o Poder Judiciário, estava corrompido. Como já destaquei, não se sustenta a alegação de que a instigação seria, por definição, incompatível com os delitos multitudinários. No caso vertente, houve um processo de formação e manipulação do sentimento popular, um induzimento coletivo à insurreição que não pode ser ignorado. Não há como afastar a evidente correlação entre a narrativa construída pelo grupo e reiterada constantemente pelo seu líder, Jair Messias Bolsonaro, e a aglutinação de manifestantes que, estimulados por integrantes do grupo, vieram a provocar posteriormente as ações do 8 de janeiro. O dolo e a relação de causalidade imposta pelo artigo 29 do Código Penal são suficientes para impor a responsabilização do acusado. Afinal, não há como desprezar a sua conduta em meio a tudo isso.
É claro, pois, que o ex-presidente da República, agindo diretamente ou com auxílio dos demais corréus, estava ciente de todas as ações engendradas pelos demais integrantes da organização, anuindo a cada passo ou tomando a frente nas ações necessárias para conclamar a população para atos concretos. Mais que isso, perante integrantes do grupo ou apoiadores, era considerado substancialmente o líder a ser seguido. Aí eu descrevo outros elementos que demonstram essa atuação e acrescento ainda que a atuação do ex-presidente da República não se restringiu ao âmbito dos discursos. Há elementos comprobatórios no sentido de que o acusado interferiu e procurou postergar a apresentação do relatório da equipe técnica das Forças Armadas, constituída para fiscalização dos trabalhos eleitorais. Há ainda atos mais gravosos diretamente vinculados ao núcleo de proteção do tipo penal, dentre os quais se destacam as reuniões com comandantes das Forças Armadas com o escopo de obtenção de apoio para a ruptura institucional. Jair Bolsonaro reconheceu ainda ter apresentado nessa reunião os considerandos da minuta, cuja imagem foi encontrada, em parte, no aparelho celular de Mauro Cid. Além desses fatos, documentos apreendidos na posse de outros integrantes do grupo comprovam a divisão e a coordenação de ações voltadas para beneficiar o acusado e estabelecer a sua manutenção forçada no poder, por meio de decreto de exceção. Não é crível, diante de todo o contexto já descrito, que o acusado não tivesse anuído a elaboração tanto do decreto golpista quanto do seu pretenso discurso de, aspas, posse. Ao contrário, o documento reafirma a posição de liderança do acusado sobre as ações da organização criminosa, notadamente, como afirmou a Procuradoria-Geral da República, sobre, aspas, qual seria o desfecho dos planos forçados, a sua permanência autoritária no poder mediante uso da força. Não procede a tese de que a discussão envolveu mero ato preparatório, porque não teria se chegado a ver a convocação do Conselho de Defesa ou Conselho da República. É esperado que a assinatura do decreto somente seria levada a efeito quando fossem reunidas todas as condições para que a ação fosse exitosa. Para isso, foram engendradas diversas estratégias, desde a tentativa de convencimento das Forças Armadas, ou parte delas, até o fomento de ações irruptivas que resultaram no 8 de janeiro. A convocação dos conselhos na sequência de planos articulados artificiosamente para a construção de um estado de anomalia institucional não seria, obviamente, não estaria, obviamente, de acordo com os trâmites constitucionalmente esperados. Logo, nenhuma deferência à Carta Constitucional era se esperar no espectro de atuação da organização criminosa. Em suma, todos os elementos revelam que a tentativa de golpe de Estado havia sido planejada com esmero e já se encontrava em curso, com ações voltadas para viabilizar o melhor momento da sua deflagração, contando com a ciência e contribuição por meio de ações e omissão do réu Jair Messias Bolsonaro, o maior beneficiário dos atos. Assim, a procedência da pretensão punitiva em relação a ele também é imperiosa.